O texto que eu vou ler está em Apocalipse, capítulo 1. Peço que você abra comigo e faremos a leitura dos versos 5 até o verso 18. Apocalipse, capítulo 1, 5 a 18. Eu começo a leitura na parte B do versículo 5. E está escrito o seguinte: àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém. Meus irmãos, quando o apóstolo João escreveu estas palavras, já no final do 1º século, a igreja cristã estava vivendo os seus dias mais sombrios, mais dolorosos. Os crentes estavam sendo crucificados, os crentes estavam sendo queimados vivos nas praças, os crentes estavam sendo jogados nas arenas, para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados devorarem. Uma chacina, um banho de sangue. Na verdade, aquele 1º século foi dolorosíssimo para a igreja, porque a maioria dos imperadores romanos que estiveram à frente do poderoso, vasto, truculento Império Romano eram homens maus e perversos. Poderíamos fazer uma breve retrospectiva para constatar esse fato. Poderíamos começar com César Augusto, que governou do ano 27 antes de Cristo ao ano 14 depois de Cristo. Foi no governo dele que Jesus Cristo nasceu em Belém da Judéia. Ele foi sucedido por Tibério César, que reinou do ano 14 ao ano 37 da era cristã. Foi no governo dele que Jesus foi preso, julgado, condenado, crucificado, sepultado, mas ressurgiu dos mortos e retornou aos céus. Tibério César foi sucedido por um dos homens mais malignos da história, Calígula, um homem sanguinário e perverso, que reinou de 37 a 41. Ele foi sucedido por Cláudio, que governou de 41 a 54. Foi no governo de Cláudio que houve uma grande fome no mundo. Os judeus foram expulsos de Roma, oportunizando ao apóstolo Paulo a fazer uma grande coleta entre os crentes gentílicos da Galácia, da Macedônia, da Caia e da Ásia Menor, para socorrer os pobres da Judéia. Cláudio foi sucedido por Nero,
talvez o pior de todos os imperadores, que governou de 54 a 68. Foi no governo dele que Roma foi incendiada criminosamente. Foi no governo dele que Paulo e Pedro, apóstolos de Cristo, foram martirizados. Nero foi sucedido por Vespasiano, que governou de 69 a 79. Foi no governo de Vespasiano que Jerusalém foi atacada, destruída, o templo incendiado, e os judeus dispersos pelo mundo, na mais longa diáspora de todos os tempos, desde o ano 70 a 14 de maio de 1948. Nesse mesmo ano 70, o Coliseu Romano foi inaugurado em Roma, numa festa de 100 dias de inauguração. Mais de 10 mil crentes morreram com requinte de crueldade. Vespasiano foi sucedido por Tito Flávio, que governou de 79 a 81, o mesmo homem que destruiu Jerusalém, agora é imperador romano. E ele foi sucedido por Domiciano, que governa de 81 a 96. Tão mau ele era que foi chamado de segundo Nero, ou Nero redivivo, o primeiro imperador a arrogar para si o título de Senhor e Deus. Foi este imperador que deportou o apóstolo João, então pastor em Éfeso, para uma colônia penal, para a ilha vulcânica do Mar Egeu, para a ilha de Patmos. Vale destacar que a essas alturas, todos os demais apóstolos de Jesus já estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio. João, já velho, era a última voz apostólica na terra, era o último representante do colégio apostólico. Certamente a intenção de Domiciano era calar a voz do último apóstolo de Jesus e jogar uma pá de cal na igreja tão sofrida. Entretanto, quando tudo parecia perdido, quando parecia que a igreja estava encurralada, sem condições de enxergar uma luz no fim do túnel, com todas as portas fechadas para João na terra, Deus abriu-lhe uma porta no céu e disse: sobe para aqui, e eu te mostrarei não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Vale destacar que, mesmo nos períodos mais sombrios da igreja, entendamos, não são os poderosos deste mundo que estão no controle, não são os poderosos deste mundo que têm as rédeas da história em suas mãos. Nas horas mais sombrias, saibamos disso, é Deus quem está no trono, é Ele quem conduz a história, é Ele quem protege a sua igreja. Era um dia de domingo, era o dia do Senhor, quando João escuta atrás dele uma voz como de trombeta dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele, ele vê as 7 igrejas, e no meio das 7 igrejas, um semelhante a filho de homem. Quem é este que estava e está no meio da sua igreja? Este é tudo no tempo e tudo na eternidade. Este é tudo na história e tudo no mundo. Este é tudo na igreja. Este é tudo nas escrituras. Este é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Este é o descendente de Abraão, em quem todas as famílias da terra são abençoadas. Este é o cordeiro da Páscoa. Este é a coluna de fogo e a coluna de nuvem. Este é o maná que caiu do céu e a água que brotou da rocha. Este é representado pelo tabernáculo e pela arca da aliança. Este é representado pelo templo, pelas festas e pelos sacrifícios. Este é representado pelo sábado. Este é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Este é o sol da justiça, a brilhante estrela da manhã. Este é o verbo que se fez carne. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o Rei dos reis. Este é o Senhor dos senhores. Este é o alfa, este é o ômega. Este é o princípio, este é o fim. Este é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o nosso glorioso Redentor. Há 3 verdades nesse texto que eu passo a destacar. A primeira verdade são as glórias incomparáveis da pessoa de Jesus.
A segunda verdade são as glórias incomparáveis da obra de Jesus por nós. E a terceira verdade, quais são as implicações dessas duas verdades anteriores? Quem Ele é e o que Ele fez. Vejamos então, em primeiro lugar, as glórias do nosso Redentor. E eu remeto os irmãos ao verso 13, pois está escrito: e no meio dos candeeiros contemplei e vi um semelhante a filho de homem. E a primeira coisa que eu destaco é que o nosso Jesus é onipresente. Ele está ao mesmo tempo em Éfeso, ao mesmo tempo em Esmirna, ao mesmo tempo em Pérgamo, ao mesmo tempo em Sardes, ao mesmo tempo em Filadélfia, ao mesmo tempo em Laodiceia, ao mesmo tempo na primeira igreja batista de Araras, em São Paulo, nesta noite. Ele está aqui. E é porque Ele está aqui que nós estamos aqui. Porque se Ele não estivesse aqui, essa reunião não passaria de um mero encontro religioso e nada mais. Os estudiosos afirmam que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Isso significa que nós precisaríamos de mais de 93 bilhões de anos, na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, para ir de uma extremidade à outra do universo. E eu tenho que concordar com o primeiro-ministro da Holanda, Abraham Kuyper, quando disse: não há 1 centímetro deste universo onde Jesus não possa dizer: eu estou aqui, eu criei isso aqui, eu sou dono disso aqui. Este é o Jesus que nós adoramos. Ele é onipresente. Segundo lugar, veja o versículo 14: a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. O que isso significa? Significa que Ele é eterno. Ele não teve começo, Ele não tem fim. É o que era, o que é e o que há de vir. Ele está antes do tempo, fora do tempo, além do tempo, porque é transcendente. Ele está dentro do tempo, porque é imanente. Ele não foi criado, Ele é o Criador. Ele não passou a existir, Ele é o Pai da eternidade. Ele é Deus de eternidade a eternidade. Portanto, nada o apanha de surpresa, nada o apanha sem estar preparado. Ele não está lá no céu esfregando as mãos sem saber o que faz com esse mundo. Ele é eterno. Mas em terceiro lugar, versículo 14 diz que os seus olhos são como chama de fogo. E o que essa imagem representa? Representa que Ele é onisciente. Ele tudo vê, Ele tudo conhece, Ele a todo sonda. Ele conhece o revelado e conhece o oculto. Conhece o que a ciência já descobriu, o que a ciência está por descobrir e o que talvez a ciência jamais descobrirá. Nada fica oculto diante daquele cujos olhos são como chama de fogo. Para Ele, as trevas e a luz são a mesma coisa. É por isso que, na medida em que Ele caminha entre as igrejas, há um estribilho que se repete: eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço. Eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua pobreza, eu conheço o lugar onde tu habitas. Ele conhece o seu nome, Ele conhece o seu passado, Ele conhece o seu presente, Ele conhece o seu futuro, Ele conhece as suas dores, Ele conhece as suas lágrimas, Ele conhece os seus traumas, Ele conhece as suas angústias, Ele conhece os seus recalques, Ele conhece os seus medos, Ele conhece as suas mazelas. E apesar disso, Ele ama você com amor eterno. Quando nós afirmamos eu amo você, ou alguém nos diz assim eu te amo, via de regra, é porque as pessoas não conhecem tudo a nosso respeito. Se as pessoas pudessem ler até os nossos pensamentos, talvez fugiriam de nós escandalizadas. Mas a Bíblia diz que Jesus conhece os nossos pensamentos. Ainda que as nossas palavras não chegaram ainda à nossa boca, Ele conhece todas elas. Ele conhece você por dentro e por fora.
E não obstante isso, Ele ama você com amor eterno. Mas ainda, veja comigo o versículo de número 15: os pés são semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. E o que essa imagem significa? Significa que Ele é onipotente. Ninguém pode derrotá-lo, ninguém pode destruí-lo, ninguém pode destroná-lo, ninguém pode ameaçá-lo. Ele é o todo-poderoso Deus. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Nada pode resistir ao seu poder. De vez em quando, algumas pessoas do topo da sua tolice tentam desafiá-lo. Mais recentemente, o patrono dos agnósticos da Inglaterra escreveu um livro ruidoso, blasfemo, com o título Deus, um delírio. Alguns críticos ácidos precipitadamente afirmaram: agora desbancou a Bíblia, agora ninguém acredita mais nesse livro de capa preta, agora ninguém mais acredita na autoridade de Jesus. E eu pergunto a vocês: onde está o livro Deus, um delírio? Nem na promoção ninguém compra mais. E a Bíblia continua sendo traduzida e impressa aos milhões, e Jesus continua no trono. Eu não sei se vocês perceberam, o Carnaval Brasileiro de 2025 fez apologia ao diabo em muitas escolas de samba, Brasil afora. Uma tentativa de zombar de Jesus. Há alguns anos em São Paulo, encenaram no carnaval o diabo arrastando Jesus pelos cabelos, avenida fora, uma tentativa de zombar de Jesus. Mas pastor André, sabe qual é a visão que eu tenho quando vejo essas cenas? É o Salmo 2, Jesus lá de cima olhando a tolice humana e rindo, porque Ele, Jesus, é quem dá a vida e quem tira a vida. É Ele quem exalta, é Ele quem humilha, é Ele quem põe no trono, é Ele quem tira do trono, é Ele quem virá em majestade e glória e vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. É Ele que vai lançar no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte, o inferno e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Nós adoramos o Cristo vencedor, onipotente. Mas vejam comigo ainda, por gentileza, o versículo 15 diz que a sua voz é como voz de muitas águas. Isso significa que a sua palavra é irresistível. Na linguagem do Salmo 29, a sua palavra é poderosa, ela despede chamas de fogo, ela faz tremer o deserto, ela despedaça os cedros do Líbano, ela cria as corças. Essa palavra é tão poderosa que, sem matéria pré-existente, Ele chamou à existência as coisas que não existiam. Pela palavra do seu poder, Ele criou o universo. Essa palavra é tão poderosa que Ele dá uma ordem, o sol para. Ele dá uma ordem, as estrelas aparecem. Ele dá uma ordem, o mar se sossega. Ele dá uma ordem, o vento para. Ele dá uma ordem, a doença tem que interromper o seu fluxo. Ele dá uma ordem, os demônios têm que bater em retirada. Ele dá uma ordem, os anjos saem para obedecê-lo. E esta ordem, essa palavra viva e poderosa ecoa aqui nesta noite, porque é a voz que emana das Escrituras. Mas ainda, notem comigo, versículo 16, diz que da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. E significa que Ele é vencedor invicto em todas as batalhas. Via de regra, quando nós imaginamos a cena final do grande Armagedon, que é uma região da Galileia, talvez a mais bela região de agricultura da Galileia, você avista essa belíssima região do Monte do Precipício em Nazaré. Algumas pessoas imaginam que vai ter ali grandes nações, armas poderosas, tanques de guerra, como se Jesus precisasse de qualquer ajuda ou cooperação humana para ser o vencedor. E a Bíblia diz que a arma que vai ser acionada nessa luta é a espada que sai da boca de Jesus. Ele vai matar o anticristo com o sopro da sua boca, com a manifestação da sua vinda.
Ele não precisará de qualquer socorro humano ou de qualquer expediente das armas mais potentes e poderosas que o homem constrói. Ele, na sua vinda bendita e gloriosa, ele vai expor todos os seus inimigos ao colapso, e ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, e ele vai reinar supremo e absoluto com a sua igreja para sempre e sempre e sempre. O versículo 16 diz que o seu rosto brilha como o sol na sua força. Ele é glorioso, glorioso, a ponto de o Cristo que ele está vendo aqui não é mais aquele Cristo que ele viu lá no Getsemane, em lágrimas, suando sangue, angustiado até a morte, prostrado com o rosto no chão. O Cristo que João está vendo aqui não é mais aquele Cristo cuspido e esbordoado do sinédrio judaico, não é mais aquele Cristo espancado e vilipendiado do pretório romano, não é mais aquele Cristo que caminha em zangue pelas ruas apinhadas de Jerusalém, sob os apupos e vaias de uma multidão ensandecida. O Cristo que João está vendo aqui não é mais aquele Cristo pregado naquele leito vertical da morte, suspenso entre a terra e os céus. Não, o Cristo que João está vendo aqui é o Cristo glorioso. Seus cabelos são brancos como a neve, seus olhos são como chamas de fogo, seus pés são como de bronze polido, as suas mãos sustentam a igreja, a sua voz é como voz de muitas águas, e o seu rosto brilha como o sol na sua força. É o Cristo vencedor, é o Cristo glorioso, é o Cristo presente no meio da sua igreja. Mas finalmente, o Cristo que adoramos, diz o verso 7, é o Cristo da nossa restauração. Porque quando João o vê na sua glória, diz a Bíblia que ele cai como morto aos seus pés. Isso significa algo sublime, irmãos. Nunca, jamais alguém contemplou o Cristo da glória sem ser impactado. Quando Jó recebe a revelação de Deus, de quem é Deus, a majestade de Deus, ele diz: ah, Senhor, eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem e eu me abomino no pó e na cinza. Quando Isaías contemplou na sua glória, diz: ai de mim, eu estou perdido, eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando Saulo de Tarso contempla no caminho de Damasco, ele cai ao chão cego, completamente dominado. Quando João o enxerga na ilha de Patmos, cai aos seus pés como morto. Mas o Senhor põe a mão direita sobre ele e diz assim: ô João, não fique com medo não, eu sou o primeiro e o último, eu estive lá no começo, eu estarei lá no fim, eu estou com você no processo. Ô João, não fica com medo não, porque eu já estive morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Não adoramos o Cristo que esteve vivo e está morto, adoramos o Cristo que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos. Ô João, não fica com medo não, porque eu tenho as chaves da morte e do inferno. Quem tem as chaves tem o poder, quem tem as chaves tem a autoridade, quem tem as chaves tem o controle. Jesus manda no céu, Jesus manda na terra, Jesus manda no inferno. Jesus é o soberano Senhor de todo o universo, e este Cristo bendito, este Cristo glorioso, que esta igreja adora, que esta igreja tem pregado nos seus 61 anos, e que há de pregar até Jesus voltar na sua majestade e glória. Pois bem, vamos agora ao segundo ponto da mensagem. O que ele fez? O que ele fez por nós? Remeta aos irmãos ao verso 5, na parte B, e começa assim: aquele que nos ama. E a primeira verdade que eu destaco é esta: Jesus ama você. Eu vou repetir porque essa não é uma frase comum. Jesus ama você. Esta é uma verdade revolucionária. Eu não conheço nenhum tônico, nenhum preventivo, nenhum antídoto melhor para curar a autoestima achatada e complexo de inferioridade do que esta verdade: Jesus ama você. Os nossos irmãos puritanos da Inglaterra costumavam perguntar: achas pouco seres amados por Deus? Ele ama você com amor eterno. Sabe o que significa isso? Não tinha céu, não tinha terra, não tinha mar,
não tinha estrelas, não tinha galáxias, não tinha anjos, mas você já estava no coração de Deus. Não há nada que você possa fazer para Deus amar você mais. Não há nada que você possa fazer para Deus amar você menos. Ele ama você com amor eterno. Agora entendamos. Ele não ama você e a mim por quem nós somos. A causa do amor dele por nós não está em nós. Não fomos nós quem amamos a Deus primeiro e então ele passou a nos amar. Não foi ele quem nos amou primeiro. O nosso amor por ele é o refluxo do fluxo do amor dele por nós. Ele nos amou não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Não por causa das nossas virtudes, mas apesar dos nossos pecados. Então, mesmo nas suas crises mais medonhas, nas suas quedas mais vergonhosas, nos seus deslizes mais terríveis, nas noites mais escuras da sua alma, nunca perca a perspectiva do amor de Jesus por você, porque ele não escreveu em letras de fogo nas nuvens, eu te amo, ele esculpiu na cruz do Calvário, eu te amo. A segunda verdade está aí no verso 5 ainda, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Primeiro, Jesus amou você. Segundo, Jesus morreu por você. Essa é uma verdade gloriosa. Paulo diz que por um justo talvez alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não foi para aquela cruz porque foi uma vítima da máquina maligna, perversa do Império Romano. Ele não foi para aquela cruz porque foi uma vítima inocente ou incapaz das tramas do sinédrio judaico. Ele não foi para aquela cruz porque ele foi traído por Judas, por ganância, ou negado por Pedro, por covardia, ou sentenciado à morte por Pilatos, por conveniência política. Não, ele caminha para aquela cruz como um rei caminha para a sua coroação. Ele disse: ninguém tira a minha vida de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. A Bíblia chega a dizer que ele não levou em conta a vergonha, a ignomínia da cruz, pela alegria que lhe estava proposta, a alegria de nos comprar com seu sangue e nos dar a vida eterna. Ele morreu por você, voluntariamente, deliberadamente, livremente, vicariamente. Ele morreu pelos seus, pelos meus, pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ressuscitou para a nossa justificação. Ele é o Deus que deu a sua vida por nós, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Terceira verdade está aí no versículo 6. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Primeiro, ele amou você. Segundo, ele morreu por você. Terceiro, ele exaltou você. Notem os irmãos que lá no Velho Testamento, nenhum rei podia ser sacerdote, nenhum sacerdote podia ser rei, exceto Melquisedeque, que era um tipo de Cristo. Quando o rei Uzias, do topo da sua arrogância, depois de 5 décadas no poder, usurpou o ofício sacerdotal e entrou no templo para queimar incenso. Deus o carimbou com a lepra até a morte. Entretanto, agora vem Jesus e exerce o tríplice ofício: profeta, sacerdote e rei. E você que crê nele é constituído por ele rei e sacerdote. Corre em suas veias mais do que sangue azul. Você é filho do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Agora você não precisa de um representante mediar a sua relação com Deus. Por Jesus, o único mediador, você tem livre acesso à presença de Deus. Você é feito sacerdote real. O véu do templo rasgou de alto a baixo. Você não precisa agora mais de um guru espiritual. Agora você tem livre acesso à sala do trono e pode falar com ele
a qualquer hora, em qualquer circunstância, em qualquer momento. Você já está assentado com Cristo nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade. Você é sacerdote, você é rei, você tem livre acesso à sala do trono. Mas em quarto e último lugar, Ele amou você, Ele morreu por você, Ele exaltou você. Em quarto lugar, Ele voltará para você. O versículo 7 diz: eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá. Aqui está, irmãos, a acrópole da nossa esperança. Aqui está o pináculo da nossa fé. Aqui está a consumação da nossa redenção. Aqui está a verdade magna de que este mundo não está dando volta em círculo, como pensavam os gregos. Que este mundo não é um caminhão sem freio ladeira abaixo, rumo ao desastre, como pensam os existencialistas. Esse texto vai nos informar que a história é teleológica. Ela caminha para um telos, para um fim, para uma consumação. E a vitória não é do diabo, a vitória não é do mal, a vitória não é das trevas, a vitória não é da injustiça, a vitória não é dos agentes malignos, a vitória é de Cristo e da sua igreja. Ele conduz a história para uma consumação gloriosa, onde Ele será sempre o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, e os seus inimigos debaixo dos seus pés, lançados no lago do fogo. Nós seguimos o Cristo vencedor, vitorioso, que voltará em grande majestade e glória. Como Ele voltará? Primeiro, Ele voltará pessoalmente. O mesmo que subiu é o que vai descer. Segundo, Ele voltará visivelmente, todo olho verá. Não haverá montanha tão alta, não haverá vale tão profundo, não haverá caverna tão escura que possa ocultar alguém da manifestação visível da vinda bendita do Senhor Jesus Cristo. Ele voltará visivelmente. Terceiro, Ele voltará audivelmente. Ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, Ele descerá dos céus. Se vai ser o fato mais público da história, há de ser também o fato mais sonoro da história. Como Ele voltará? Ele voltará repentinamente. Vai ser como um relâmpago riscando os céus do oriente ao ocidente. Vai ser como um abrir e fechar de olhos. Portanto, ou você está preparado, ou você tem azeite em sua lamparina, ou não haverá mais tempo naquele dia para você se preparar. Ele voltará, e Ele nos alertou: vigiai, porque não sabeis o dia, nem a hora, se vai ser de tarde, se vai ser de noite, se vai ser de manhã o cantar do galo. E eu posso lhes garantir que Jesus voltará de tarde, que Jesus voltará de manhã, que Jesus voltará de noite. É uma questão de fuso horário. Se voltar de manhã no Brasil, volta de noite no Japão. Se voltar de manhã no Brasil, volta de tarde na Europa. Então Ele volta de manhã, Ele volta de tarde, Ele volta de noite. Eu não sei que dia, eu não sei que hora, mas Ele disse: vigiai, porque não sabeis. Mas ainda, a segunda vinda de Jesus será inesperada. Vai ser como um ladrão, que não liga para você, ou passa um WhatsApp dizendo: prepara um cafezinho, um pão de queijo, que eu estou chegando tal dia, tal hora na sua casa. Jesus disse no sermão profético: vai ser como nos dias de Noé, onde as pessoas compravam, vendiam, casavam e davam-se em casamento, até que chegou o dilúvio e pegou a todos de surpresa. E eu fico, pastor André, pensando sobre essa figura do dilúvio, porque eu pergunto: que pecado há em comprar e vender? Que pecado há em casar e em dar-se em casamento? O que Jesus quis enfatizar? O que Ele quis enfatizar é que na sua vinda as coisas vão estar acontecendo normalmente. O mundo vai estar girando, a máquina vai estar funcionando, o comércio vai estar aberto, a indústria vai estar funcionando, os pais estarão levando filhos na escola ou buscando filhos da escola, você estará marcando viagens, os jovens estarão marcando casamento, alguns desmarcando o casamento. O mundo está girando, as coisas estão funcionando. É nesse barulho, é nesse movimento, é nessa roda viva, é nesse burburinho, é nessa azáfama que Jesus volta, que Jesus vem. Não é um dia óbvio,
Não é um dia óbvio. É preciso estar preparado. Agora, este mundo será pego de surpresa, mas os filhos da luz não. Porque os filhos da luz estão aguardando. Os filhos da luz estão dizendo: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Quando perguntaram para John Wesley: ô John Wesley, o que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltar? Ele respondeu: eu gostaria de estar fazendo o que eu faço todos os dias, porque todos os dias eu estou esperando e aguardando a volta do meu Salvador. Devemos aguardar e apressar o dia da volta de Jesus. Como Ele voltará? Ele voltará gloriosamente, vitoriosamente. Ele voltará não mais como servo, mas como Rei dos Reis. Ele voltará não mais como Salvador, mas como Senhor e Juiz. Ele voltará não mais para ser cuspido e esbordoado. Ele virá para reinar para sempre e sempre e sempre. Ele virá não mais para ser tentado pelo diabo. Ele virá para lançar o diabo no lago do fogo e todos os seus agentes. Este é Cristo que aguardamos os céus, o nosso glorioso Redentor. Mas vamos ao último ponto da mensagem. Quais são as implicações dessas duas verdades? Quem Ele é e o que Ele fez. Primeira implicação: então você não precisa ter medo da vida, porque Ele disse: eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Convenhamos, irmãos, tem muita gente hoje com medo da vida. Tem muita gente hoje nas esquinas de Araras se embriagando, porque não aguenta a vida. Tem muita gente entupindo as suas veias de drogas, porque não suporta o peso da vida. Tem muita gente flertando com a morte e saltando no abismo do suicídio, porque não suporta a vida. Mas quando alguém tem um encontro com Jesus, a vida sorri para ele, porque viver é um privilégio, é uma bênção, é um banquete. Você pode acordar e dizer: este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele, porque na verdade a vida tem nome, tem endereço, a vida é Jesus. Paulo diz: para mim o viver é Cristo. Ele é a própria vida. Ele veio trazer vida e vida em abundância. Ele tem para você a própria vida eterna. Então celebre a vida, então viva a vida gostosamente, então agradeça a Deus pela vida. Se você tem um encontro com Jesus, a vida está sorrindo para você. Segundo lugar, então você não precisa ter medo da morte, porque Jesus disse: eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Convenhamos, a Bíblia diz que a morte é o rei dos terrores, mas Jesus é o Rei dos Reis. Ele entrou nas entranhas da morte, Ele arrancou o aguilhão da morte, Ele matou a morte, Ele ressurgiu inaugurando a imortalidade. Ele é a ressurreição e a vida, e aquele que nele crê não morrerá eternamente, mas já passou da morte para a vida. Então agora a morte não tem a última palavra, o túmulo não é o nosso último endereço. Agora morrer para nós não é mais uma tragédia, morrer é lucro, morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor, é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Louvado seja Deus, Jesus matou a morte, e a morte será lançada no lago do fogo, para nunca mais ressurgir. Então, em terceiro lugar, você não precisa ter medo do desconhecido. Permitam-me clarear um pouco esse ponto. Eu preciso fazer uma pergunta diagnóstica. Quem nesse auditório já pode dizer que já nasceu de novo, já foi regenerado pelo Espírito Santo, já foi batizado pelo Espírito no corpo de Cristo, já foi selado com o Espírito Santo da promessa, já tem seu nome escrito no livro da vida, já é cidadão e cidadã do céu? Quem pode ter essa garantia aqui hoje? Louvado seja Deus. Esse fato, entretanto, não tira de nós a nossa humanidade e limitação. Eu sei para onde eu estou indo, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que o céu é o meu lar, eu sei que o céu é a minha pátria, mas eu não sei o que vai me acontecer daqui a 10 minutos.
pastor André não tem garantia de que no próximo culto público desta igreja, todas as pessoas presentes nesta noite estarão vivas. Nós não enxergamos no escuro, nós não enxergamos na curva. Portanto, quando João foi levado àquela ilha de Pátimos, o cenário era muito sombrio, parecia o fim. As suas ovelhas estavam morrendo, torturadas, presas, queimadas vivas. Ele já estava velho, numa ilha vulcânica de trabalhos forçados. Mas quando tudo parecia perdido, quando todas as portas se fecharam para ele na terra, Deus abriu uma porta no céu e disse: sobe para aqui. E quando ele sobe, ele vê um trono, e alguém é sentado no trono. Ele não ousa descrever quem está sentado no trono, a não ser comparando com pedras preciosas. E ele vê na mão daquele que está sentado no trono um livro de todo selado por 7 selos, por dentro e por fora. E uma pergunta ecoou no céu, na terra e debaixo da terra: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém foi encontrado digno, nem mesmo de olhar para o livro, muito menos de abrir os seus selos. E João chorava muito, até que um ancião disse para ele: não chores, João, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, pegou o livro e desatou os seus selos. E as trombetas tocaram, e o quarteto do mal se levantou, o diabo, o anticristo, o falso profeta, a grande Babilônia. As taças da ira de Deus foram derramadas, o quarteto do mal colapsa e cai em ordem inversa. E a outra cena que você enxerga é Jesus indo em grande glória e poder, escrito em sua coxa: Rei dos reis e Senhor dos senhores. E ele vem para sentar no trono e julgar as nações. Ele vem para reinar com a sua igreja para sempre e sempre. Eu não sei o que está pela frente, eu não conheço as dobras do futuro, mas Jesus estará lá. Jesus é o vencedor, Jesus é o campeão invicto em todas as batalhas, e nós estaremos com ele, e nós reinaremos com ele para sempre e sempre e sempre. Finalmente, eu não preciso ter medo da vida, eu não preciso ter medo da morte, eu não preciso ter medo do desconhecido. Quarto e último lugar, eu não preciso ter medo da eternidade. Ele disse: eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Quando os milênios rolarem nas dobras do futuro, Jesus estará lá, e você estará lá com ele, num corpo de glória, sem lágrima, sem dor, sem luto, contemplando a face dele, servindo a ele, reinando com ele, desfrutando da presença e da glória dele. E nem toda a eternidade será suficiente para esgotarmos o conhecimento dele, porque ele é inesgotável em seu ser. Uma eternidade toda de deleite, de prazer e de bem-aventurança. Este é o evangelho que esta igreja anuncia. Este é o evangelho que esta igreja continuará anunciando. Parabéns, querida igreja. Que Deus abençoe vocês. Que continuemos firmes neste que é a razão da nossa vida, a razão da nossa esperança, Jesus, o amado da nossa alma. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Livro do Cântico dos Cânticos. Cântico dos Cânticos. Capítulo 4. Salomão escreveu 3 livros da Bíblia. Escreveu o Cântico dos Cânticos quando jovem, Provérbios quando adulto, e Eclesiastes quando velho. E aqui é um texto que retrata a beleza do relacionamento conjugal.
quando fala cântico dos cânticos, é uma forma hebraica do superlativo. Por exemplo, quando você escuta santo, santo, santo é o Senhor Deus. Quando você diz santo, você define. Quando você diz santo, santo, você enfatiza. Quando você diz santo, 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 você coloca em grau superlativo. Há muitos cânticos na Bíblia, mas este é o maior cântico, mais relevante. Por isso o livro é Cântico dos Cânticos. Capítulo 4, eu vou ler alguns versos, começando com o 7. Lido o texto, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta comigo nesta passagem. É o esposo se dirigindo à sua amada, e ele diz assim: tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Versículo 9: arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha, arrebataste-me o coração com o sol dos teus olhares, com a sua pérola do teu colar. Que belo é o teu amor, minha irmã, noiva minha, quanto melhor é o teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus ungüentos do que toda sorte de especiarias. Os teus lábios, noiva minha, destilam mel, mel e leite se acham debaixo da tua língua, e a fragrância dos teus vestidos é como a do Líbano. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Verso 15: és fonte dos jardins, poço das águas vivas, torrentes que correm do Líbano. Walter Trobisch, autor americano, muito conhecido, escreveu um livro chamado Eu Amo Você. E nesse livro ele conta uma lenda que se mistura um pouco com a história bíblica. E na lenda que Walter Trobisch conta, diz que quando Deus fez todos os seres e criou Adão, Deus deu a Adão uma grande tarefa, de colocar nome em todos os animais. Eu imagino que trabalho intenso foi aquele. Mas Adão não viu ninguém parecido com ele, que olhasse nos olhos dele, que correspondesse com ele, que fosse coigual com ele. Então Deus olhou e disse: não é bom você viver assim não. Vou fazer para você um auxiliador idôneo. E Deus adormece o Adão e realiza a primeira cirurgia plástica da história. E quando Adão acorda, ele fica tão entusiasmado, porque ele vê diante dele uma Miss Universo. É bem verdade que só tinha ela, mas era a Miss Universo. Ele diz: esta sim, afinal, é carne da minha carne, osso dos meus ossos, por isso chamar-se a varoa. E aí, agora começa a lenda. Adão foi feliz da vida para casa. Passada uma semana, lá vem um Adão, angustiado, macambúzio, surumbático, triste. Diz: Deus, eu vim devolver essa mulher para o Senhor. Eu não dou conta. Ela fala muito, chora por qualquer coisa. Eu não consigo entendê-la, então eu não estou dando conta, então eu vim devolver. Aí diz a lenda que Deus diz assim para Adão: mas é isso que você quer, Adão? Eu falei: mas é isso, eu não dou conta não. Bom, então Adão, pode devolver, não tem problema não. Adão voltou aliviado para casa. Passada uma semana, lá vem um Adão, triste, macambúzio, surumbático, abatido. Oh Deus, eu pensei melhor, a minha vida ficou muito vazia sem ela. Eu não sei viver sem ela não, o senhor podia me devolver, minha mulher. Mas é isso que você quer, Adão? É isso que eu quero, senhor. Tá bom, Adão, pode levar. Adão foi feliz da vida para casa. Passado mais uma semana, lá vem o Adão, triste, macambúzio, surumbático. Falei: Deus, agora é definitivo, agora eu vou devolver mesmo. Agora cheguei à conclusão que eu não consigo, que eu não dou conta, que eu não entendo. Aí Deus diz assim para Adão na lenda: ô Adão, você não sabe viver com ela, mas você não pode viver sem ela. Então agora é sua função, Adão, vai para casa. Não é para você entendê-la, é para você amá-la.
e as outras coisas virão a reboque. Essa lenda nos ensina algumas coisas. Primeiro, não existe casamento perfeito. Se o seu casamento é perfeito, você nos dá um endereço, nós vamos todo mundo para sua casa fazer um curso com você. Nós não somos uma pessoa perfeita. Nós não viemos de uma família perfeita. Nós não nos casamos com uma pessoa perfeita. Nós não temos filhos perfeitos. Então o casamento é um aprendizado que requer renúncia, humildade e capacidade de investir. O texto que nós acabamos de ler traz-nos princípios para um casamento feliz. Está aí, ó. Ficou bonito, hein? Princípios para um casamento feliz. Então vamos lá. Eu não sei se você tem o hábito de anotar. Eu não sei se você gosta de anotar na sua Bíblia ou no seu telefone, mas vamos aos princípios. Primeiro princípio para um casamento feliz está no versículo 7. É o princípio do elogio. Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Quando eu leio esse texto, sabe qual a conclusão que eu chego? Eu acho que o Salomão devia morar na lua. Ou não estava sendo sincero. Porque eu pergunto a vocês, depois do pecado de Adão e Eva, tem alguma pessoa sem defeito? Se tiver, dá o endereço. Nós vamos lá. Bom, mas se não tem ninguém sem defeito, por que que ele diz assim, tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito? Porque aquele que ama, concentra sua atenção nas virtudes do outro, e não nos defeitos do outro. Se você focar nos defeitos do seu marido, ou da sua mulher, eu lhe garanto que você não terá tempo para fazer mais nada na vida. Mas tem mais. Às vezes nós imaginamos que é nosso papel observar os pontos falhos do nosso cônjuge, para pontuar isso, para ajudá-lo a se corrigir. Isso é um engano. Você vai melhorar o seu marido, você vai melhorar a sua esposa, se você focar naquilo que ele tem de virtude e enaltecer isso. Porque quando você enaltece as virtudes do seu marido e da sua mulher, você ajuda o seu cônjuge a superar os seus pontos fracos. Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Agora preste atenção nisso. Eu conheço marido, eu conheço mulher que até elogia o seu cônjuge, mas para os amigos. Marido lá, enquanto está jogando futebol com os colegas, participando de alguma atividade da igreja, a mulher quando está lá no salão de cabeleireiro, mas esse marido nunca olhou nos olhos da sua mulher e disse, você é linda, você é maravilhosa, você é uma bênção, você é a minha inspiração. As pessoas escutam isso, mas a pessoa que você está se relacionando nunca escutou isso de você. Não basta você elogiar, você precisa elogiar isso para a própria pessoa. Tu és toda formosa, querida minha. É para ela que ele está falando. Agora preste atenção aqui. Se você não está encontrando nada na sua mulher, no seu marido para elogiar, alguém está encontrando e está elogiando. A questão é quem está elogiando seu marido, quem está elogiando sua mulher. Agora pense comigo, uma mulher que nunca é elogiada pelo marido.
Ele nunca diz para ela: você está linda. Ela põe o pé na rua e é coberta de elogios. Às vezes, alguns não tão sinceros assim, pelos Dom Juans da vida. Mas se ela está vulnerável, porque não recebe elogio do seu marido, ela vai pisar num terreno escorregadio. É por isso que o amor do marido santifica a mulher, dá ela proteção. Então, deixa eu fazer perguntas diagnósticas. Não precisa levantar a mão não, tá? Qual foi a última vez que você elogiou a sua mulher? Qual foi a última vez que você elogiou o seu marido? Por exemplo, qual foi a última vez que você elogiou a sua mulher porque as coisas andam em ordem na sua casa? Você pode receber uma visita de surpresa sem passar vergonha. Que tem lugar que se você não avisar, parece que passou um tsunami por lá. Se você abrir o guarda-roupa, tem um acidente doméstico. Ah, mas isso é mais dever da minha mulher, cuidar da minha casa para que fique em ordem. Mas tem muita mulher que não deixa a casa em ordem, não. Qual foi a última vez que você elogiou seu marido? Porque você nunca precisou receber um cobrador na sua porta para você passar vergonha. Ele é um trabalhador honesto, honrado, que cumpre com seus deveres. Ah, mas esse é papel dele, mas tem muito homem que não faz isso não. A sua mulher pode receber todo tipo de elogio do mundo. Se ela não recebe elogio de você, fica um vazio no coração dela. Seu marido pode ser o homem mais aplaudido na sociedade. Se você, mulher, não elogia seu marido, algo fica faltando de essencial no coração dele. Pense comigo numa festa, aquele casamento do ano. Aquele casamento do ano que eu estou falando é que você gasta o salário do mês inteiro num vestido. Eu não estou nem falando na bolsa, que aí são 6 meses de serviço. Aí a mulher, no dia do casamento, vai para o salão, torra a cabeça numa chapinha 2 horas, vem para casa, entra no quarto, se veste como uma princesa, e o santo marido nem percebeu que ela está com a roupa nova, que ela está usando uma bijuteria nova, porque o joia não está usando mais. Aliás, ele está preocupado com a hora. Não vou chegar atrasado desse jeito, mulher. Vão logo, vão logo, vão logo. Chega na festa, todo mundo elogia essa mulher. Ela volta para casa sem receber um elogio do seu marido. Todos os elogios da festa foram bons, mas não supriram a necessidade emocional dela. Ela precisava escutar isso do seu marido. Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Esse é o primeiro princípio, elogio. Elogio. Segundo princípio, veja comigo por gentileza, versículo 9. Arrebataste meu coração, minha irmã, noiva minha, arrebataste meu coração com o sol dos teus olhares, com a sua pérola do teu colar. O segundo princípio do casamento feliz é o romantismo. Eu sei que esse assunto de romantismo parece que está ficando demodé, jurássico. Hoje, se um rapaz for fazer uma serenata na janela da casa da moça, eu acho que vai levar um balde de água fria. Parece cafona, né? Mas romantismo não pode sair de moda. Agora notem, um fato curioso no texto. O homem, você sabe, falando homem masculino, ele é um ser que só consegue olhar a vida numa caixinha. O homem não faz 2 coisas ao mesmo tempo. Ele só está naquela caixinha. A mulher consegue olhar em várias caixinhas ao mesmo tempo. O homem não. Por exemplo, você vai numa festa, linda, maravilhosa. Aí você pergunta para o marido assim, para o homem, como é que foi a festa? Ele responde para você assim, foi jóia. E não tem mais nada a acrescentar. Aí você pergunta para a mulher, como é que foi? Se é uma festa de casamento, ela diz, você precisa de ver a renda do véu da noiva, que coisa maravilhosa.
o arranjo ao lado esquerdo do altar foi uma coisa espetacular. Ela sabe detalhes, ele não viu nada. Mas como o homem romântico, sabendo que a mulher gosta de detalhes, ele destaca duas coisas. Uma é inerente, outra de adereço. Arrebataste-me o coração com o sol dos teus olhares, isso é a coisa inerente dela. E uma só pérola do teu colar, não olha nem o colar não, ela olha uma pérola do colar, um adereço. Porque ela gosta de detalhes e se importa com detalhes, um homem romântico começa a ficar atento aos detalhes. Deixa eu lhes dizer algo, não tem nada que machuca mais uma mulher do que um marido casca grossa, rude no trato, um Nabal da vida, incomunicável. Romantismo é uma necessidade vital para você ter saúde emocional no seu casamento. É o cuidado na conversa, é a gentileza nas palavras, é a lianeza, a educação no trato. Eu sei que de vez em quando todos nós saímos um pouquinho do ponto, não é verdade? Tem dia que você para que chupou limão o dia inteiro, está meio azedo. Tem dia que você está brigando com a sua sombra. Mas isso não é você. Isso é um dia ou outro na vida. Se for todo dia assim, você vai para o médico e tem coisa errada. Mas é necessário que a relação seja regada por essa atitude gentil, amável. Deixa eu lhes dar um exemplo. Acho que vocês todos já o escutaram sobre Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos, o maior estadista americano. Dizem os seus biógrafos que a maior tragédia na vida de Lincoln não foi o seu assassinato, foi o seu casamento com Mary Todd Lincoln. Ela era ranzinza demais, crítica demais, botava apelido no marido. O apelido mais bonito que ela botou nele foi macaco. Quando ele se reuniu com os ministros de Estado na casa dele, ela jogava café quente no rosto do presidente, na frente dos seus ministros. E Lincoln tinha um hobby, gostava de reuniões até altas horas da madrugada. Perceberam vocês que ele não tinha esse hobby? O que ele não suportava era voltar para casa. Deixa eu perguntar a você, seu marido tem pressa para voltar para casa? Sua mulher tem prazer de voltar para casa? O ambiente da sua casa é um pedacinho do céu? Romantismo. Isso me lembra de um cidadão que era vendedor ambulante. Mascate. Hoje não tem mais, mas naquela época não se tinha jeito de comprar as coisas pela internet, Mercado Livre, a Amazon e etc e tal. Aí o cara saía com a mala cheia de produtos vendendo. Aí esse cidadão, que era vendedor ambulante, chegou na sapataria para comprar um sapato. Só gente acima de 50 vai entender o que eu vou falar aqui agora. Ele chegou e perguntou assim: tem sapato Vulcabras? Ô gente, Vulcabras era o sapato, durava até acabar. Aí o vendedor olhou para o pé dele, vendedor nunca perde o pulo, olha para o pé do cara, se é 40, ele traz um 39, um 40, um 41, um 42, um 38, ele cerca o cara de todo lado. Aí o cidadão botou o sapato 38, o número dele era 40. O vendedor falou: não, esse aqui não serve para você não, está apertado demais, o seu número é 40. Falei, não, eu quero isso apertado mesmo, vou ficar com isso mesmo. Aí o dedinho ficou todo enrugado assim, e aí botou o sapato, já saiu ali, com o sapato apertado. Passado um ano, lá vem o mesmo vendedor ambulante, na mesma sapataria, com o mesmo cidadão, e perguntou: tem Vulcabras? Falei: tem, e o seu número é 40. Falei: não, mas eu quero um 38. Rapaz, 38 é apertado para você, cara. Não, mas eu quero 38 mesmo. Já botou ali, já saiu andando.
Passado mais um ano, o mesmo cara, na mesma loja, com o mesmo vendedor, tem Vulcabras? Tem. Rapaz, eu te conheço, seu número é 40. Falou, mas eu quero um 38. Falei, não, você é maluco, você vai ter que me explicar isso. Mas você quer que eu te explique? Eu quero, eu não estou entendendo você. Falei, sabe por que eu uso um sapato 38? Não sei, me conta. Rapaz, sabe por que eu uso? É o seguinte, é o único alívio que eu tenho na vida, ao chegar em casa, é tirar esse sapato apertado. Se eu não tiver pelo menos esse alívio na vida, eu não tenho alívio nenhum. É por isso que eu uso um 38. Dá uma olhadinha se o seu marido não está usando sapato apertado. Ô, gente, parece coisa pequena, mas você sabe que o que prejudica um casamento, o que acaba com um casamento, não são os grandes problemas, não. Ninguém tropeça numa grande pedra. Você tropeça em pedrinha pequena. São as raposinhas que devastam a vinha quando elas estão em flor. É o acúmulo de pequenos problemas não resolvidos, não solucionados, que tira o brilho do casamento, o romantismo do casamento, a beleza do casamento. Bom, eu sei que eu estou diante de uma assembleia de homens românticos. O pessoal de Guarulhos diz que é muito romântico, os homens. Estou sabendo. Sempre abre a porta do carro para a esposa entrar. Eu estou sabendo disso tudo. Nunca permite que a esposa mesma abra a porta. Chega no restaurante, não precisa nem que o garçom faça isso, ele mesmo vai lá e puxa a cadeira para a esposa sentar. Me falaram que os maridos tudo aqui é assim. Eu estava certa feita fui jantar fora do Brasil um dia, o casal me convidou para jantar e eu fui. E eu estava sentado no banco de trás. Então preste atenção, se o seu marido é o motorista, pode ser o doutor fulano das quantas, vai atrás. Você vai do lado do seu marido. Porque essa cultura, nós queremos honrar você para você na frente. Não, honrar a esposa. Ela é a primeira a ser honrada aqui. Ela vai na frente. Você, convidado, vai atrás. E aí chegamos no restaurante, eu desci, dei a volta, fiquei em frente à janela, à porta dela, e perguntei, você não vai descer? Ela me respondeu assim, eu nunca precisei abrir a porta do carro. Aí eu falei para mim assim, então toma, cara, aprende pelo menos, né? São gestos de romantismo. Porque é isso que vai refletir na sua casa. Não reclame da sua casa. A sua casa tem a sua cara. Se você é uma pessoa amarga, sua casa vai ser um ambiente pesado. Se você é uma pessoa descontraída, alegre, assim, de bem com a vida, que trata todo mundo com carinho, com afeto, a sua casa vai ser esse ambiente. Se você for um dia a Israel, alguém já teve Israel aqui no auditório? Já teve. Alguns já tiveram. Não deixe de visitar o museu Yad Vashem. Yad Vashem é o museu do Holocausto. E tem um departamento do museu do Holocausto, que é o departamento infantil. Você entra no museu, tudo escuro, e você vê 1,5 milhão de velas acesas. Foram 1,5 milhão de crianças que morreram no Holocausto. 1,5 milhão de velas acesas. E você vai segurando um corrimão, e na medida que você vai caminhando, você escuta a chamada das crianças que morreram. Lá na frente, quando você sai, você via de regra sai com o rosto banhado de lágrimas. Bom, eu estou contando isso porque isso me sugere uma lenda. A lenda da casa dos 10.000 espelhos. A lenda conta que havia uma casa que tinha 10.000 espelhos. E nessa rua onde tinha essa casa, passou um cachorrinho, sorridente, feliz da vida, serelepe, e entrou na casa. E quando ele olhou, ele viu 10.000 carinhas rindo para ele, fazendo festa para ele. E ele pensou, esse é o melhor lugar do mundo, eu sempre vou querer voltar aqui. Porém,
também passava pela rua um cachorrinho rabugento, arreganhando os dentes para quem aparecesse para ele, de mal com a vida. Entra na casa e fica horrorizado, porque viu 10.000 cachorrinhos rosnando para ele, arreganhando os dentes para ele, e ele pensou: isso é o pior lugar do mundo, eu nunca mais vou querer voltar aqui. Ora, a lenda é autoexplicativa. Você vê na sua casa exatamente o reflexo de quem é você. Se você é uma pessoa romântica, amável, doce no trato, carinhosa, esse vai ser o ambiente da sua casa. No efeito Ibope, você decide. Bom, vamos ao terceiro princípio. Versículo 10. Que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha, quanto melhor é o teu amor do que o vinho e o aroma dos teus ungüentos, do que toda sorte de especiarias. Eu estou falando agora do amor. E essa palavra amor, ela pode ter significado diferente para diferentes pessoas. Quem já leu o livro As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman? Muita gente já leu. Então Gary Chapman vai dizer o seguinte, que amor é uma coisa que pode ser isso aqui para um e aquilo outro para outra pessoa. Por exemplo, palavras de afirmação: eu te amo. Se você não falar eu te amo, a outra pessoa não se sente amada. Se o entendimento de amor para ela é palavra de afirmação: eu te amo. Para outra, amor é tempo de qualidade. Se você não tem tempo para ficar com a pessoa, ela não se sente amada. Você pode falar 1000 vezes eu te amo, não vai resolver. Para outra, amor é ato de serviço. Se você não ajudar a lavar a louça do jantar, você não ama coisa nenhuma, porque ela entende amor é serviço. Para outro, amor é tato, é aperto, é abraço, é beijo, é contato. Se você não é desse jeito, então você não ama. Para outro, amor é cartão de crédito. Se você é um cara pão duro, mão de vaca, que não leva a sua esposa para jantar, que não compra um presentinho para ela de vez em quando, você não ama coisa nenhuma. Ou seja, as linguagens são diferenciadas. Eu espero que vocês possam amar com as 5 linguagens do amor, viu? Não deixar nenhuma de fora. Bom, quando você ama, 3 coisas acontecem. Primeiro, quem ama declara que ama. Não dá para mais escondido. Não dá para um amor platônico. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Isso se você perder o jeito. Tem gente que não consegue mais. Eu conheço casal que não sabe olhar nos olhos um do outro, eu te amo. Não sabe. Qual foi a última vez que você disse para sua mulher, eu te amo? Seu marido, eu te amo. Quem ama, declara que ama. Segundo lugar, quem ama tem tempo para a pessoa amada. Quando você diz eu não tenho tempo, você está dizendo não é prioridade. Tudo aquilo que é prioridade para você, você arranja tempo. Me permita ilustrar isso. Eu fui para Vitória, sou pastor lá em Vitória há 40 anos. Fui para lá em 1985, era pastor solteiro. No ano seguinte, 1986, eu recebi na igreja a Assembleia Geral da nossa denominação, mais de 1000 pessoas. E meu colega de turma, que era pastor de uma igreja a 200 quilômetros de Vitória, chegou no meu gabinete, nós estávamos naquela reunião, naquela assembleia, e disse assim, você pode pregar na minha igreja esse ano? Isso era mês de julho. Eu peguei minha agendinha, olhei e falei, esse ano eu não posso. Minha agenda não me permite. Estou chegando agora, a igreja é grande, eu tenho tanta coisa para fazer, esse ano eu não consigo. Só que naquela mesma semana, eu conheci uma moça muito bonita da igreja dele, que foi nessa reunião, lá em Vitória. E eu já estou casado com essa moça há 37 anos. E naquele ano que eu não podia ir, eu fui 9 vezes na igreja dele, porque essa moça era a ovelha dele. É claro, eu mudei minha agenda. Eu não sou bobo.
Você dá um jeito, você muda a agenda, você altera cronograma, você dá prioridade. Então preste atenção nisso. Dê tempo para a pessoa mais importante da sua vida depois de Jesus, seu marido, sua mulher. Terceiro, quem ama, não apenas declara que ama, não apenas tem tempo para a pessoa amada, mas em terceiro lugar, quem ama, procura agradar a pessoa amada. Porque hoje tem gente que diz que ama e mata. Tem gente que diz que ama e não só mata, mas esquarteja. E joga no lago. Tem gente que diz que ama, mas faz da vida do outro um inferno. Tem gente que diz que ama, mas oprime. Mas é controlador. Bota uma camisa de força. Não deixa a pessoa respirar. Eu não sei quanto a vocês, mas quando você vai fazer os votos lá na hora da cerimônia de casamento, se não tem um microfone para escutar os votos do rapaz e da moça, só o pastor escuta o que estão prometendo ali. E tem gente que acha que promete mais ou menos o seguinte: olha, eu te prometo que a partir de hoje eu vou acabar com a sua vida. Te prometo mais, que você não vai ter uma noite de sono tranquila mais. Te prometo ainda que você não vai dormir mais sem Lexotan. Parece que tem gente prometendo isso. Um dia eu estava, pastor Oliveira, no meu gabinete pastoral, e chega uma moça dos seus 25 anos, com a palma da mão rasgada, chorando muito. Quando ela se acalmou, eu disse: o que está acontecendo? Ela falou: eu estou numa grande crise conjugal. Meu marido me agrediu. Eu perguntei: quantos anos de casada? Ela me respondeu: 3 meses. Eu falei: como assim? Como assim? Então, notinha de rodapé aqui, tá? Notinha de rodapé. Quem tem filhos, adolescentes e jovens aqui, levanta a mão. Obrigado. Quem tem filhos que ainda não casaram, ainda está precisando, na hora de casar, está quase na hora de namorando, essa coisa toda. Ok. Deixa eu dizer uma coisa aqui importante. Faz parte da cultura brasileira que pai e mãe não devem interferir no namoro de filhos. Eu discordo frontalmente desse pensamento. Namoro ruim é ensaio para um casamento trágico. Se o rapaz e a moça estão namorando, mudou para pior, não conversa com mais ninguém, não se integra com mais ninguém, vive macambúzio, cara comprida, atende um telefonema de meia hora e termina o telefonema chorando, e ainda está avançando esse namoro, está na hora do pai e a mãe dar um tapa na mesa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, ou eu estou falando grego? Está claro? Ah, mas vai contrariar, vai chorar. Choro não mata filho, não. Agora, um casamento ruim destrói a vida desse filho, dessa filha, destrói a vida da família inteira, atrapalha a igreja, é um problema. É um problema. Então tem que ter um namoro muito bom para ter um casamento que precisa de esforço para ir para frente. Agora, se Deus está acendendo todas as luzes vermelhas e todas as placas da estrada, não avança, porque é igual a lei de trânsito, na dúvida não ultrapasse. Então, pai e mãe, não tenha nenhuma dificuldade de pegar firme com o seu filho, com a sua filha, não. Você está protegendo. Quem ama, protege. Quem ama, protege. Porque quem ama, procura agradar a pessoa amada, em vez de ser um tormento para a pessoa amada. Pessoa ciumenta, possessiva, é um problema, não deixa o outro respirar. Bom, vamos então agora ao quarto princípio para um casamento feliz, versículo 11: os teus lábios, noiva minha, destilam mel e leite se acha debaixo da tua língua, e a fragrância dos teus vestidos é como a do Líbano. Agora eu quero tratar da questão da
comunicação. Comunicação, os teus lábios destilam mel. Aqui está a alma do casamento. A Bíblia chega a dizer que a morte e a vida estão no poder da língua, quem bem a utiliza como do seu fruto. Em outras palavras, você pode dar vida ou você pode matar o seu casamento, dependendo da maneira como você se comunica. Lá em Tiago 1,19, tem para mim o tripé da comunicação. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Vamos entender isso aqui. A palavra pronto no grego é a palavra táxis, de onde vem a nossa palavra portuguesa táxi. O que é um táxi? É um Uber hoje, né? Também. É um carro de serviço que vai atender você quando? Quando você precisa, quando você chama. Você está indo para o aeroporto, horário marcado, você chama o Uber, você chama o taxista, e diz, daqui a meia hora eu te pego. Não, daqui a meia hora eu não posso, daqui a meia hora já passou da hora, ou é agora, ou não vai funcionar. Olha como é que Deus nos fez, com duas conchas acústicas externas, apenas uma língua muralhada de dentes. Deus está dizendo, escute mais, fale menos, pronto para ouvir, pronto para ouvir. Então, é fundamental nesse processo, você ouvir. Agora, ouvir não é só com os ouvidos, não, é ouvir com os olhos, é ouvir com o coração, é ouvir com o semblante. Porque já imaginou, a mulher chega para o marido, começa a conversar com ele, tratar de um assunto com ele, e ele está fazendo uma atividade, seja qual for, e ele vai dizendo assim para ela, pode falar que eu estou escutando, e ela percebe que ele está escutando, mas não está ouvindo, ela vai parar a conversa. Ele está passando um recado para ela, você não é importante, o que você está tratando não é importante, importante é o que eu estou fazendo. A comunicação começa a se truncar. Mas o texto diz mais, seja tardio para falar. A palavra tardio no grego aí é a palavra brades, e essa palavra significa lerdo, devagar, quase parando. É a palavra usada para as pessoas que têm um pouco de retardo mental. Aquela pessoa que você conta uma piada para ela, ela vai rir daqui a meia hora. Essa é a ideia, tardio para falar. Ô, gente, nós dificilmente nos arrependemos do que não falamos, mas com muita frequência nós nos arrependemos do que falamos e como falamos e quando falamos. Tardio para falar, conta até 10, morda na língua, faça alguma coisa, mas se você estiver com sangue quente, alterado emocionalmente, vai ser um problema, você vai agravar mais a situação. Deixa eu ilustrar isso. Eu fui criado na roça mesmo, não tinha estrada ainda, não tinha carro, não tinha remédio, tinha nada. A gente cresceu com um remédio caseiro, com chás de plantas, de raízes, porque não tinha jeito de outra coisa mesmo. Então eu fui acostumado a ouvir a palavra garrafada, você tomava uma garrafada para isso, uma garrafada para aquilo, era uma confusão. Aí vem a lenda, que um cidadão ganhava a vida vendendo garrafada, mas não era para problemas físicos não, para problemas emocionais. Aí o cidadão estava com a crise conjugal terrível, vai lá nele para comprar uma garrafada. Falei, e aí? Não funciona, é um espetáculo, é bom mesmo. E quanto que custa? É tanto. Falei, não, mas é muito caro. Falei, não, eu não dou desconto não, mas garanto que funcione, e se não funcionar, eu devolvo o dinheiro. Bom, se é desse jeito, eu compro. Comprou, eu falei, mas e agora como é que funciona esse negócio? O cara falou, olha, o negócio é o seguinte, quando o clima ferver, os dois estiveram em alta temperatura, a discussão está pegando fogo, você vai lá e toma um gole. Só um detalhe, enche a boca, mas não engole não, aguenta na boca, aguenta, a hora que o clima acalmar, aí você engole, que vai funcionar, aí é beleza. É até simplório demais isso, mas a mensagem é clara.
Se você falar para medir temperatura e quem fala mais alto, você vai perder a razão. Você vai sair perdendo nesse jogo. Porque tem que ser o quê? Pronto para ouvir? Tardio para falar. Mas o texto diz ainda, seja tardio para que mais? Para se irar. Eu não vou nem perguntar aqui se você já ficou irado com a sua mulher, ou se você já ficou irado com o seu marido, porque isso não é se, é quando. Porque às vezes eu encontro casais muito crentes, sabe, muito espirituais, parece que são anjos, e o cara tem 50 anos de casamento e diz, eu nunca tive um senão sequer com a minha mulher. Eu falei, então deve ser um anjo, filho de Adão é que não é. Que é isso, velho? Ou você passa o endereço aí que vai todo mundo fazer um seminário intensivo com você lá na sua casa. Tardio para se irar. Ô, gente, o problema da ira tem dois problemas graves. O primeiro deles é o que se chama de explosão da ira. Você conhece gente estupim curto? Temperamental? Gente que não tem nem estupim, é pólvora seca pura. Gente que é igual leite ninho, bateu, tomou. Você sabia que gente explosiva não tem gastrite? Nem tem insônia. Ele explode e depois se acalma. Eu explodo, depois fico calmo. É você fica calmo, quem fica desesperado é quem convive com você. O outro problema da ira é o congelamento da ira. A pessoa não explode, mas armazena, mas guarda. Aí vira um vulcão, o troço está cuspindo fogo lá dentro, ninguém vê, mas está lá. Um dia esse trem vaza, aí é um problema. Eu lidei boa parte do meu ministério com a área de aconselhamento, eu gosto muito. E às vezes eu recebia casais no meu gabinete, e de repente o casal começava a brigar na minha frente, eu deixava brigar. Aí um falava assim, você lembra o que você falou comigo? E botava os cachorros tudo, e eu pensei que eles estão falando de alguma coisa que estava acontecendo enquanto estava vindo para o gabinete pastoral, não, há 10 anos, que troço estava lá, guardadinho na manga, ira congelada. Eu tive o privilégio de visitar o museu do Dr. Billy Graham, no ano que a dona Ruth, sua esposa, faleceu. E tem muitas histórias lindas de Ruth Graham e Billy Graham, mas a que mais me chamou a atenção foi esta. Um dia alguém chegou para a dona Ruth e perguntou assim, dona Ruth, alguma vez a senhora pensou em se divorciar do Dr. Billy Graham? Ela respondeu, divorciar-me dele eu nunca pensei, a vontade de matá-lo eu tive muitas vezes. Eu acho que você não chegou a tanto, mas cuidado com a sua ira, tá? Tardio para se irar. Bom, deixa eu ir para o último ponto, para não cansar vocês. Vamos para o versículo 15 agora. Versículo 15. És fonte dos jardins, poço das águas vivas, torrentes que correm do Líbano. Eu quero tratar aqui da questão da intimidade sexual. Nos asseguramos de que esse encontro era um encontro apenas de casais. Não teríamos aqui as crianças, apenas bebê de colo, para que nós pudéssemos ter toda a liberdade, com a permissão do nosso pastor Oliveira, para tratar desse assunto. Por muitos anos, sexo foi um assunto tabu, vergonhoso. A primeira palestra que eu escutei sobre sexo, o cara nem sabia falar o nome, ele falou, não, hoje não vamos falar sobre sexo. Eu falei, meu Deus, que coisa é essa, Jesus? Imagina o cabedal. Mas a Bíblia não tem constrangimento em tratar desse assunto. Deus criou o homem, Deus criou a mulher. Deus criou o casal com capacidade de dar prazer e sentir prazer. E Deus instituiu o casamento como
o fórum legítimo para que esse prazer fosse plenamente desfrutado. De tal maneira que o sexo antes do casamento é pecado, e o sexo fora do casamento é pecado, mas o sexo no casamento é um privilégio. E mais, é um dever. Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, e eu vou caminhar para o encerramento. Num texto de 1 Coríntios, capítulo 7. Porque Paulo trata desse assunto de maneira bem clara nesse texto. Versículo 3, 7:3. Está escrito assim: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Não adianta espiritualizar o texto, porque é sexo que ele está tratando. E tratar de sexo é um assunto espiritual. Agora notem que aqueles que injustamente chamam Paulo de machista, o que não é de fato, ele começa com o direito da mulher. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. E o que a mulher tem direito no casamento, na área sexual? O prazer sexual, o orgasmo. Cabe ao marido conceder a ela o que ela tem direito, e cabe a ela conceder o marido o que ele tem direito. Mas por que Deus começa com o direito da mulher? Porque sexo para o homem é uma coisa e sexo para a mulher é outra coisa. Sexo para o homem é ato, sexo para a mulher é afeto. Marabel Morgan, no seu livro A Mulher Total, diz que o sexo para a mulher começa no café da manhã. Se o marido não trata a esposa com gentileza desde as primeiras horas do dia, de noite vai ter pedra no colchão. O homem é capaz de brigar, uma briga feia, e em 5 minutos você está pronto para um sexo 5 estrelas. O homem já nasce aquecido de fábrica. Ele não precisa de prelúdio. Alguém comparando isso de maneira muito simplória, diz que a diferença do homem para a mulher é o fogão a gás e o fogão a lenha. O fogão a gás ligou, pegou. O fogão a lenha tem que botar lenha, tem que botar carvão, tem que botar combustível, tem que soprar, tem que soprar, tem que soprar. Quando pega fogo, assa pão o dia inteiro também. O homem só aguenta um round, e ela vai todos os rounds da vida. Então, quando diz que a mulher é o sexo mais frágil, não é verdade. A Bíblia não diz que a mulher é o sexo mais frágil, ela é o vaso mais frágil, ela é o sexo mais forte, tanto na área sexual, quanto na área de enfrentamento das lutas da vida. A dor está vindo lá na esquina, um já está gemendo. Se o homem tivesse que dar à luz, ele morria no parto. Então, preste atenção nisso. Deus, conhecendo a mulher porque Ele a criou, conhecendo o mecanismo feminino porque Ele o fez, está dizendo para o homem entender o que é sexualidade feminina. Porque às vezes, se o homem não entende isso, ele vai querer decidir o jogo nos pênaltis, sem jogar os 90 minutos. Eu vou perguntar igual meu pastor Arival pergunta: vocês estão entendendo o que eu estou falando? Deus colocou o direito da mulher primeiro, porque Deus quer que o homem entenda isso. Cabe ao marido atender a esposa, cabe à esposa atender ao marido. Mas ouça o verso 4, porque Paulo aperta as tarraxas mais um pouquinho. Ele diz assim: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. O que Paulo está tratando aqui? Paulo está dizendo aqui que
no casamento não pode existir chantagem sexual. É a mesma lei de trânsito. Se você transgredir, a vítima pode ser você. Então, é importante também entender que a propaganda da indústria pornográfica passa a ideia de que homem e mulher estão prontos, acesos e desejosos da relação sexual a todo momento, a todo instante, 24 horas por dia. Vocês são casados e sabem que isso não é verdade. Então, quando é que o casal deva ter uma relação? O texto está nos informando. É quando um dos dois demonstra que está com vontade. E nem é preciso fazer um discurso longo, não. Basta um rabiscar de olhos, todo mundo entende. Não dê de desentendido. Porque existem desculpas assim, bem prosaicas, né? A enxaqueca é a principal. Eu tenho um colega que resolveu comprar uma cartela de cibalena, uma garrafa d'água no criado mútuo. No caso, porventura, de surgiu enxaqueca, está aqui o remédio. E para brincar com vocês de maneira séria, o sexo faz muito bem para a solução de dor de cabeça. Ajuda na pressão, ajuda o coração. Aliás, eu li uma tese de doutorado sobre sexo, tese seríssima, e o autor defendeu que o exercício físico mais completo que existe, melhor que qualquer academia, é uma boa relação sexual, onde você estimula todos os órgãos do seu corpo. Isso equivale a uma caminhada de 2 quilômetros, ou seja, em vez de você ficar dando volta no quarteirão, faça o favor de fazer o dever de casa, vá até economizar a academia. Vamos ao verso 5, porque aperta um pouquinho mais as tarraxas ainda. Paulo diz assim: não vos priveis um ao outro, salvo, talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então vamos entender um pouco aqui. Deus está dando uma ordem, isso é uma ordem bíblica, apostólica. Preste atenção, o sexo antes do casamento é pecado, o sexo fora do casamento é pecado, mas o sexo no casamento é uma ordem de Deus, de tal maneira que ter sexo antes do casamento é pecado, ter sexo fora do casamento é pecado, mas não ter sexo no casamento também é pecado. É bom e Deus manda. Se eu tivesse numa igreja pentecostal, eu já tinha escutado um glória a Deus agora. Agora notem. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez. Por que que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, colocou a palavra talvez aqui? Vamos tirar o talvez, para ver como é que fica? Vamos ler o versículo sem o talvez. Não vos priveis um ao outro, salvo por mútuo consentimento, para vos dedicar às orações e novamente vos juntares, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Se não tivesse o talvez aí, se o marido e a mulher resolvessem não ter mais relação sexual, estavam liberados para não ter mais. Pronto, está resolvido. Base bíblica. Um dia eu recebi no meu gabinete pastoral lá em Vitória, um casal, já dos seus 60 anos. E eles disseram assim: pastor, nós estamos vindo para esta igreja, viemos nos apresentar aos senhores, sejam bem-vindos, que prazer ter vocês aqui. Mas a mulher disse: mas tem uma coisa, eu sabia que tinha, sempre tem. Aí ela disse assim: porque nós temos 20 anos que não temos relação sexual. Eu quase caí da cadeira. Mas nós estamos de acordo, o maridão calado. Coitado. Eu era bastante jovem na época, eu disse assim: olha, eu tenho idade para ser filho de vocês, mas me permita, vocês estão errados. Vamos ler a Bíblia?
Não vos preveis um ou outro, salvo talvez. Nem sempre quando marido e mulher estão de acordo, estão certos não. Ananias e Safira estavam de acordo, estavam errados. Agora, preste atenção. A mulher não pode chegar para o marido e falar assim: olha, essa semana nem me olha, nem me acha. Ela não pode fazer isso. Nem o marido pode chegar para a mulher e falar: essa semana eu estou indisponível. Não pode. Para privar um ou outro da relação sexual tem que ser o quê? Os dois. Tem que ser um acordo mútuo, salvo talvez por mútuo consentimento. Agora, não pode ser por qualquer motivo também. Não pode ser enxaqueca. Enxaqueca é uma benção, né? Você toma um remedinho, ajuda. E se não toma um remedinho, a relação ajuda também. Salvo, talvez, por muito consciente, para vos dedicares à oração. Agora, a única vez que a Bíblia diz isso, não ora demais também não. Porque tem gente dando uma desculpa espiritual: não, pastor, não estou tendo relação com a minha mulher, com o meu marido, que eu estou orando, eu estou até subindo um monte. Você pode orar, jejuar, subir um monte, mas faça o favor de fazer o dever de casa. E novamente vos ajuntardes. Por quê? Para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. O que está acontecendo aqui? Se o marido for privado da relação sexual, se a mulher for privada da relação sexual, que tem direito dado por Deus no casamento, Satanás vai entrar na jogada. E ele é sujo. E ele é perverso. E vai botar boi na linha. E vai ser uma tragédia. Há muitas pessoas, irmãos, que estão, desculpa da expressão muito crua, pulando a cerca, porque não tem pasto do lado de cada cerca. Agora, se o seu cônjuge está quase igual girafa, tentando olhar por cima do muro, achando que a grama do vizinho está mais verde, não adianta levantar cerca, melhore o pasto do lado de cá do muro, porque Deus preparou esse banquete, e tem gente passando fome no banquete. Dos prazeres da vida, humanamente falando, o prazer sexual é um dos mais sublimes. Quem criou isso? Deus. Para quê? Para a glória dele, para a sua felicidade. Agora, precisa ter cuidado, né? Porque às vezes também, gente, falta um pouquinho mais de preparo para essas coisas. Eu já tenho escutado conversa de que a mulher quer que o marido olhe para ela, mas ela vai para a cama com a camiseta do político que perdeu a eleição na eleição passada. Ah, mas aí tem que ter muita fé, ué. Tem marido que vai para a cama com um pijama que parece a lista de Schindler. Não dá, varão. Não dá. Então, é preciso criar um ambiente favorável. Aqueles pontos que nós falamos, o elogio, o romantismo, o amor, o afeto, o carinho, tudo isso cria o clima para que esse banquete seja o melhor, mais saboroso, mais agradável, mais abençoador. Mas me permita ainda um ponto que pouca a literatura trata, é a questão da frequência sexual. Há pessoas que são hiperativas sexualmente falando. Há outras que o sexo é bom, mas não é aquela Brastemp toda. Então tem gente que
para ela precisa ter sexo todo dia, até domingos e feriados, para se sentir feliz. Para outra, 2 vezes por semana já está muito bom. O problema é que os casais, mesmo evangélicos, não conversam sobre sexo. Então vou ilustrar. Eu estava lá em Vitória, e chega um casal que eu tinha feito a cerimônia de casamento deles há 15 anos de casados, chega no meu gabinete com a decisão de que iam se divorciar. Estavam bravos um com o outro, estressados um com o outro, e o marido estava muito bravo e diz: pastor, eu vim aqui comunicar ao senhor que eu estou me divorciando da minha mulher, porque a minha mulher não gosta de sexo. E ela devolveu no mesmo nível, no mesmo top: eu estou me divorciando de você, que você só pensa em sexo. Aí eu brinquei com os dois: pelo menos vocês estão divorciando pelo mesmo motivo. Mas deixa eu entender melhor esse negócio. Quando eu fui entender melhor, o cara era super ativo sexualmente, ele queria ter sexo todo dia, até dia de chuva e tempestade. Ela se contentava com 2 vezes por semana, mas não conversavam, eles não se conheciam. Sabe o que eu fiz? Fui ensinar matemática, porque pastor às vezes tem que ensinar matemática. Falei: meu filho, você quer então 7 vezes na semana? Pastor, se possível um pouco mais, me ajuda muito, mas 7 já está bom. E você, minha filha, 2 vezes está para lá de bom. Então vamos fazer o seguinte: soma aí, 7 mais 2 dá quanto? 9. 9 dividido por 2 dá quanto? 4,5. Falou: vamos suspender essa média para 5 e não se fala mais nisso. Estão casados até hoje. Dá uma melhorada na média. Melhora a média. Bom, para fechar, há um problema gravíssimo hoje com o advento da internet. Irmãos, isso é gravíssimo. Estatisticamente falando, 70% dos homens já tiveram algum contato nocivo com a pornografia. 63% das mulheres já tiveram um contato nocivo com a pornografia. Estatisticamente falando, 30% dos homens têm problemas sérios com pornografia. E eu não tenho dúvida de que nessa noite eu estou falando com gente aqui nesse auditório que tem problema com pornografia. Nós estamos aqui num grupo de mais de 400 pessoas. E pornografia é uma droga, pior que a cocaína. Destrói a mente, destrói a alma, destrói o casamento. É um vício que degrada. Eu morava nos Estados Unidos, quando recebo um telefonema anônimo de uma mulher que não quis se identificar, diz: pastor, eu estou desesperada. Eu e meu marido somos membros de uma igreja evangélica. Meu marido é viciado em pornografia. E ele está no último estágio da degradação. Agora ele quer que eu me deite com um amigo dele, que frequenta a nossa casa, para ele assistir a cena. Eu não consigo mais ter paz. E eu posso dizer para o senhor que esse amigo é mais novo e mais bonito que o meu marido. O que eu faço? Eu respondi para ela: confronte o seu marido. Porque se você ceder à fantasia dele, você vira uma prostituta. Se ele não se arrepender, abandone o seu marido. É melhor você ser uma mulher divorciada do que ser uma prostituta. Passaram-se 6 meses, pastor Oliveira, e eu estou pregando a 2.000 quilômetros de onde eu morava. Estou cumprimentando as pessoas na porta da igreja. Aproxima-se uma mulher de seus 25 anos, bonita, muito bonita. Estende a mão para mim e diz: pastor, eu sou a mulher que ligou para o senhor tal dia sobre tal assunto. Eu disse: e o que aconteceu? Ela me disse: eu confrontei meu marido. Bendito seja Deus. Ele se arrependeu, me pediu perdão, está sendo tratado, e o nosso casamento está sendo recuperado para a glória de Deus.
Lá em Nova York houve uma greve dos garis e a cidade ficou emporcalhada, muito lixo, muito lixo. É a cidade do consumo no mundo. Um cidadão muito espirituoso resolveu brincar com a situação. Pegou uma caixa, botou todo o lixo da casa dele dentro da caixa, fez um enfeite bonito, um papel de celofane bonito, um laço vermelho bonito, botou a caixa no porta-mala do carro, numa rua e numa esquina estratégica, deixou o porta-mala aberto, e as pessoas passavam, olhavam, paqueravam a caixa, flertavam com a caixa, mas não tinha coragem de ir embora. Um olhava, flertava com a caixa, não tinha coragem de ir embora. Até que um espertalhão olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém, catou a caixa e saiu correndo para casa. Quando chegou em casa e abriu, era lixo. E lixo cheira mal. E lixo traz doença. Tem muita gente levando lixo para dentro de casa. Pornografia é lixo. E se você hoje lida com isso, em nome de Jesus, toma a decisão de romper, quebrar essas algemas. A Bíblia diz que Jesus morreu para nos libertar com seu sangue dos nossos pecados. Hoje Jesus pode libertar você, porque Deus quer que você seja feliz, muito feliz no seu casamento, muito feliz. Elogio, romantismo, amor, boa comunicação e um sexo prazeroso, puro e santo. Hebreus 13:4 diz: digno de honra entre todos é o matrimônio e o leito sem mácula. Leito é o que em português mesmo? O que significa leito em português? Cama. Mas ali a palavra grega não é cama. A palavra grega leito ali é koité, que significa coito. No mundo de hoje nós andamos tanto, dormimos em tantos hotéis, em tantas camas, você não sabe se quem dormiu na noite anterior naquela cama foi um devasso. Digno de honra de todos é o matrimônio e o coito e a relação sexual sem mácula. É disso que a Bíblia está dizendo. Quanto mais pura é a relação, mais feliz você será. Deus abençoe vocês. Parabéns por esse encontro. Muito obrigado. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.